Newgate, um jogo que utiliza as maiores tecnologias para criar um mundo repleto de aventuras, onde os jogadores podem escolher entre 7 raças para derrotarem monstros poderosos ou apenas acumular grandes fortunas, mas também podem criar armas lendárias, já que neste mundo tudo se tornava realidade, mas certo dia tudo mudou quando Newgate se tornou um jogo pela vida, agora que não era mais possível deslogar e os jogadores eliminados também iam de arrasta para cima no mundo real. E um jogador chamado Shin estava decidido em colocar um fim em tudo isso. Ele se despede de seus NPCs de apoio e encara o último chefão em uma batalha pela vida contra um monstro com uma regeneração poderosa, mas que não foi um grande desafio para Shin, que consegue eliminá-lo, e com a derrota do Guardião ele adquiriu os títulos Quebrador de Limites, o Realizador e por fim o Libertador, e graças a isso se tornou possível deslogar do jogo. E Shin decide verificar se todos os jogadores estavam conseguindo deslogar, então ficou sentado na masmorra enquanto olhava todos os nomes desaparecendo e finalmente restou apenas o seu nome, e agora poderia se despedir deste mundo. Mas uma porta acaba se abrindo e antes que ele pudesse sair, ele admite que pensou ter zerado o jogo. Mas antes de continuar, já vai deixando aquela inscrição para garantir seu passe pro mundo dos Isekais, e não se esquece de curtir e comentar bastante para mais pessoas conhecerem o nosso canal de qualidade duvidosa. Mas chega de enrolação e bora pro vídeo. Shin acorda em um campo e se pergunta se estaria no mundo do jogo, mas nota que aquilo era muito real para ser um jogo. Então abre a janela do jogo e nota que seus status tiveram um salto gigantesco e talvez tenha sido por derrotar o chefão final. E além disso, o botão de deslogar tinha desaparecido, então ele decide checar se tinha mais alguém logado. E o pergaminho avisa que não era possível se conectar com a rede, e ele pensa que nesse caso nem poderia se mover, então na verdade, esse seria o mundo real, deixando ele bolado por ter sido enviado para outro mundo após enfrentar um jogo pela vida. Mas Shin percebe que não adiantava se lamentar e usa um item para encontrar sua antiga base e começa a segui-lo, mas fica curioso sobre aquelas muralhas no caminho. E aliás, até tinha uma cidade e um castelo, mas ele deixa isso de lado e continua seguindo o item até sua antiga casa, mas ele percebe que tinha uma garota encurralada por alguns homens e ela dizia que sua mestra não voltaria por um tempo, mas os homens tentam levá-la à força, deixando a menina desesperada porque não podia sair daquele lugar. E assim que eles atravessam a barreira, surge um monstro enorme que os deixa apavorado, tanto que eles fogem correndo, enquanto o monstro se preparava para atacar a garota, mas Shin a salva e derrota a criatura com apenas um golpe, enquanto ele entendia que podia ajustar o poder de suas habilidades mágicas, e o peso do ataque físico voltava para ele, e diz para a garota que tinha chego, deixando ela confusa. Mas mesmo assim eles entram na casa e ela o agradece por salvá-la e se apresenta como Tiera Lucent e pergunta se ele seria um conhecido de sua mestra, já que tinha dito que tinha chego, deixando Shin curioso. Então Tiera diz que não tinha quem não conheça sua mestra Shni Haizar, a subgerente do Santuário da Lua, que o faz questionar se ela seria uma elfa de cabelos prateados com um belo corpo, além de ser bonita, e pensa que se não for outra pessoa, então só poderia ser uma das suas personagens de apoio, já que o Santuário da Lua ainda estava ali. Mas percebe que Tiera estava olhando com desconfiança e ele diz que era um velho conhecido dela e pergunta onde ela estaria. E Tiera se recusa a dizer, afinal aqueles caras de agora a pouco fizeram a mesma pergunta e ela acabou de conhecê-lo, mas aceitaria entregar um recado a ela, já que seu trabalho era cuidar da loja e entregar recados para sua mestra, mas isso custaria 1000 Julies, e Shin diz que tinha apenas Jaws, deixando Tiera impressionada, e ela pergunta se ele tinha tirado aquilo de uma caixa de itens, e Shin confirma. Então ela diz que apenas poucas pessoas da realeza e anciões podiam usar caixas de itens, e além disso as moedas Jaws tinham o poder de aplicar feitiços, e no mínimo devia valer 100 milhões de Julies, deixando Shin impressionado. Afinal, antigamente, um Jaws seria o valor mínimo no jogo, e a garota questiona quem ele realmente seria. E Shin responde que era apenas um aventureiro de raça humano superior, deixando a garota ainda mais impressionada, já que os humanos superiores tinham sido extintos, e Shin questiona se isso significava que os humanos foram extintos, mas Tiera diz que foram apenas os humanos superiores, já que existiu apenas 6 humanos de nível superior, mas eles desapareceram desde o dia do declínio da glória há 500 anos, deixando Shin curioso, e a
menina questiona se ele não conhecia nem mesmo sobre isso e explica que não foram apenas os humanos superiores que desapareceram, já que nesse evento histórico muitas pessoas desapareceram, fazendo Shin se perguntar se poderia ter sido naquela hora que derrotou o chefão, já que milhares de pessoas estavam presas no jogo, e se um número nessa escala tivesse sumido, então seria um grande incidente, e agora esse seria aquele mundo depois de 500 anos. Mas Tiera volta a chamá-lo e Shin a agradece por ter o contado aquilo, e como forma de agradecimento, ele dá aquele tchau pra garota, que fica em choque e questiona se ele tinha ouvido o que ela tinha dito. E aliás, apenas um idiota daria uma coisa tão valiosa a alguém que acabou de conhecer, e Shin responde que ele, deixando ela envergonhada. Então a garota o agradece e admite que sempre sonhou com uma dessas coisas, enquanto Shin olhava pra outra coisa. Mas logo ele muda de assunto e diz que como os elfos usavam magia, isso deveria ser útil, deixando a garota curiosa. E ela questiona se ele estava vendo como uma elfa, e Shin confirma, afinal estava vendo uma bela elfa de olhos dourados e cabelos pretos, deixando a garota sem acreditar nisso, afinal a sua mestra tinha mudado sua aparência com magia de ilusão. E Shin pergunta o motivo dela ter feito isso, então Tiera explica que os elfos de cabelo preto eram símbolos de mau agouro e seu cabelo atraía tragédias e os monstros a atacavam com frequência, e por isso ela foi expulsa de sua aldeia, e foi quando sua mestra salvou e a trouxe para essa loja que possuía uma barreira mística, e ela pôde viver neste lugar em segurança durante esses 100 anos, fazendo Shin perceber que mais cedo ela tinha sido atacada por aquela criatura por conta da maldição, e pergunta se não tinha como desfazê-la, e Tiera responde que sua mestra estava investigando, mas até agora não obteve sucesso, mas estava feliz porque pelo menos podia viver sem incomodar as pessoas. E Shin questiona se seu cabelo sempre foi desta cor, e Tiera nega, já que antigamente seu cabelo era prateado, mas mudou assim que foi amaldiçoada, fazendo Shin se lembrar de uma maldição. Então ele usa sua habilidade de análise e confirma suas suspeitas, e essa maldição se chamava presente amaldiçoado e se manifestava de forma aleatória, mas tinha um modo de desfazê-la, e usa sua habilidade purificação e finalmente consegue remover a maldição da garota, mas pede desculpas porque apenas uma parte de seu cabelo voltou a ser prateado. Mas ao se olhar no espelho, Tiera se emociona porque depois de 100 anos ela finalmente pôde ver seu cabelo novamente, e Shin sugere que eles saiam um pouco da barreira, e mesmo insegura, Tiera concorda, e depois de 100 anos ela finalmente pôde caminhar pela floresta sem ser atacada por uma criatura, e enquanto chorava ela dizia que o céu era gigantesco. E depois de um tempo eles retornam para a loja, onde ela o agradece e pergunta o que ele iria fazer, já que sua mestra iria demorar para retornar, e Shin responde que por hora iria visitar a cidade, afinal precisava saber mais sobre esse mundo, e se realmente for a Shin que ele conhece, as chances de terem outros personagens de apoio seriam grandes. E Tiera diz que tinha algo perfeito para ele, já que ele iria entrar no reino, e o entrega uma carta de recomendação, e diz que com isso ele poderia passar direto pela fila de inspeção que tinha na entrada do reino. E Shin pergunta se estava tudo bem ela recomendar alguém que acabara de conhecer, e Tiera responde que ele desfez sua maldição e possuía poder, além de ser bonzinho a ponto de beirar a idiotice, e mesmo assim ela mal conseguiu recompensá-lo pelo que ele tinha feito, mas agora ele precisava ir, e Tiera diz que iria avisar assim que sua mestra retornasse. E Shin finalmente entra na cidade e admite que essa carta era incrível, já que conseguiu passar na frente daquela fila enorme, e o guarda avisa que não era apenas incrível, e com ela ele poderia pedir até mesmo uma audiência com o rei, e seria como um documento de identificação, então deveria tomar cuidado, senão teria problema se o perdesse, deixando Shin impressionado. Mas finalmente ele chega na guilde de aventureiros, onde uma garota o manda pro andar de cima para que ele se registre, e ao chegar lá ele fica curioso, já que a menina era idêntica do andar de baixo, e ela explica que na verdade elas eram irmãs gêmeas e se chamava Celica, e sua irmã seria Celica, mas agora ele poderia fazer sua inscrição. Traduzindo, o orçamento tava baixo, sabe? Mas volta. E um tempo depois, Shin fica frustrado porque seu cartão só ficaria pronto no dia seguinte, e nota que as armas e armaduras dos aventureiros eram feitas com materiais inferiores aos que tinham no jogo, e Celica o serve, deixando o garoto surpreso. Então ela explica que ajudava ali nas horas vagas e se senta com Shin, que fica envergonhado com ela, o observando, mas ela pede
pede desculpas e diz que queria apenas conferir se sua carta de recomendação era legítima e pergunta se poderiam ir para outra sala para isso, e Shin concorda, mas pede que seja depois dele terminar de comer, já que preferia evitar de dar de cara com o mestre da guild. Mas a garota o avisa que na verdade ele já estava presente e estava atrás dele, fazendo Shin se lembrar que ele era o velho esquisitão da recepção. Então os dois vão para outra sala, onde o homem se apresenta como Barlux, o mestre da guild, e vai direto ao assunto, já que queria ver sua carta de recomendação, e Shin a coloca na mesa e Barlux coloca uma outra carta em cima da sua, e elas começam a brilhar, e ele explica que elas ressoavam e brilhavam ao serem aproximadas, o que comprovava sua autenticidade, deixando Shin impressionado, enquanto o homem dizia que devia ter acontecido algo grandioso para que Tiera tenha esquecido de dar orientações para ele. Então ele começa a explicar que com ela ele poderia entrar em quase todos os países sem passar pela inspeção e era aceito por todas as guilds. Em algumas nações era concedido uma audiência com o rei, e Shin pensa que era um benefício insano. Então Shinee deve ter se tornado uma pessoa muito famosa, e Barlux continua falando que esse era um item extremamente poderoso, então muitas pessoas tentariam roubá-lo para fins maléficos, e recomenda que ele a destrua caso não tenha certeza se poderia protegê-la. Mas Shin responde que não tinha problema, afinal Tiera tinha o dado porque confiava nele, então não iria decepcioná-la, e Barlux admite que era isso que queria ouvir, e como dois reconhecidos pelo Santuário da Lua, eles deveriam se dar bem e tinha grandes expectativas sobre ele, que o agradece. Mas agora Barlux decide testar suas habilidades, o que deixa Shin exausto, tanto que ele acaba adormecendo assim que cai na cama, e ao acordar ele nota que realmente estava em outro mundo e nada disso era um sonho, e volta à guild, onde a recepcionista nota que ele estava com a roupa nova, e Shin responde que com essa era mais fácil de se mover, e pensa que um aventureiro de nível inferior não deveria se vestir daquela forma tão pomposa, e recebe seu cartão da guild. Mas antes a garota explica que os ranks iam de SS até G, que seria o rank inicial, e ao concluir trabalhos ele ganharia pontos que o permitia subir de rank, e Shin aceita seu primeiro trabalho, que seria colher ervas Hilkis, e se despede da garota, que pensa que o mestre reconheceu suas habilidades, mas ele não parecia nem um pouco imponente, e seria uma pessoa diferente. Mas vamos até Shin, que estava há 3 horas procurando ervas e não encontrou nenhuma, mesmo sendo uma missão para iniciantes, mas de qualquer forma ele não estava preocupado, afinal os monstros desse lugar eram fracos, e poderiam ser derrotados até mesmo com equipamentos de rank baixo, então ele poderia procurar com calma, mas a movimentação de um monstro chama a sua atenção, e ele vai até a criatura e fica impressionado por ser um Skullface de nível 359, e reconhece que ele deveria ser forte e nota uma carruagem destruída, então aquela movimentação deveria ter sido dele lutando, e ele se lembra dos aventureiros comentando sobre um Skullface estar tirando vidas nos arredores, e por isso ele decide não ignorá-lo. Então parte pro ataque, mas a criatura também era veloz, e Shin admite que nunca tinha ouvido falar de um morto-vivo que empunhava uma espada com elemento luz, então ele deveria ser um monstro único. Ele continua golpeando a criatura e percebe que sua espada iria aguentar mais um golpe, então decide testar sua habilidade nova, desativar limite, e graças a ela ele consegue derrotar o monstro com apenas um golpe, mas a espada sai voando, o que o deixa desapontado, já que queria ela, mas pelo menos a criatura deixou cair sua pedra preciosa, e ele pôde descobrir um pouco de como sua força funcionava neste mundo, que estava começando a ficar divertido, e a espada acaba voando até o palácio, onde todos se perguntavam o que estava acontecendo. E no castelo, Rione mandava os soldados investigarem sobre a espada, já que a única certeza que tinha era de que quem a enviou era muito forte. Mas enquanto isso, Shin retornava para a cidade e se deparava com um grupo extremamente ferido, então o guarda conta que aquele grupo tinha sido atacado por um Skullface, e dos 12 membros restaram apenas 4 sobreviventes, o que explicava aqueles corpos que Shin tinha visto, e o guarda continua falando que além disso tinha mais algo que não sabia se estava relacionado, mas algumas pessoas viram a espada que atingiu o castelo voando e disseram que ela veio da floresta
Floresta do Norte, mas pelo menos ninguém tinha se machucado, e pede que Shin o conte caso ele se lembre de ter visto algo, mas agora ele precisava ir. Mas Shin pensa que era tudo sua culpa e vai até a guild, onde pergunta se toda essa confusão seria a culpa do Skullface, e Celica confirma e diz que tinha sido emitido um pedido de extermínio de alta prioridade, já que ele apareceu próximo ao reino, e Shin avisa que tinha derrotado o Skullface Jack, e mostra a pedra preciosa da criatura, deixando Celica em choque, enquanto ela dizia que a criatura era bem forte, mas a garota chega bem pertinho dele, e diz que esse era um inimigo que não podia ser derrotado facilmente, e fica envergonhada por ter chegado tão perto dele, mas Shin admite que ela era tão firme que chegava a ser prazeroso vê-la em pânico, mas outra garota diz que estava tudo bem se ele estivesse gostando disso, mas não era pra ser muito malvado com sua colega, e se apresenta como Els, e admite que Celica já tinha falado sobre ele. Celica conta que ele tinha derrotado o Skullface e Shin diz que não tinha provas, já que deixou o equipamento do monstro pra trás porque não era grande coisa, deixando a menina impressionada porque adquirir equipamentos daquele nível exigia pelo menos rank B ou uma pequena fortuna, mas isso não importava, já que deveriam examinar a pedra preciosa da criatura, e Shin pergunta se eles costumavam aparecer com frequência na floresta, e Els diz que esse tipo de monstro nascia quando os rancores ou apegos dos não-vivos se fundiam com a mana, e muitos perdiam suas vidas naquele lugar que possuía muitos monstros ferozes, então seria o lugar perfeito para criar mortos-vivos. Apesar da mana da floresta não ser tão poderosa, então monstros do nível Jack não deviam aparecer. E Shin volta a perguntar se essa seria uma exceção, já que seu nível era 359, deixando as garotas surpresas, e Celica decide checar a pedra preciosa imediatamente porque era possível determinar a força da criatura com ela, deixando Shin surpreso porque elas conseguiam determinar até mesmo isso, e Els nota que ele não parecia muito preocupado, e se ele estiver certo sobre o nível, então ele sozinho era no mínimo tão forte quanto um grupo de rank A, deixando Shin um pouco preocupado, e por isso ele pede que ela mantenha segredo, já que não queria chamar a atenção, e a garota concorda. E agora Shin vai até o restaurante onde encontra Celica, que o leva até uma mesa e pergunta se ele podia dividi-la, e Shin concorda. Então um aventureiro se senta junto com ele, deixando todos aflitos, e Shin nota que sua lança se chamava Venom e era uma arma lendária que se comparava às armas mitológicas, e se apresenta como um aventureiro novato, e o outro aventureiro também se apresenta como Wilhelm Avis, e nota que ele possuía um bom equipamento para um novato, e Shin diz que era do interior, então não sabia o que era normal por ali, e o homem diz que isso explicava o motivo de seu nome não ter o assustado, já que todos o conheciam como o vampiro porque caçava mortos-vivos, e Shin questiona se não seria por sua pele pálida, deixando todos os aventureiros aflitos enquanto o homem dava risada, e apesar de o achar estranho, ele o explica que na verdade era por conta de sua lança que tinha a habilidade de drenar e transferia a força vital da vítima pro usuário, e admite que tinha medo que ela acabe o consumindo sem que ele perceba, e os dois começam a comer. E mais tarde Shin vai até a biblioteca, onde descobre que já se passou 511 anos desde que esse reino foi criado, mais ou menos na mesma época do declínio da glória, e a confusão pode ter sido causada porque os jogadores sumiam ao serem deslogados, e aliás esse mundo possuía as mesmas raças do jogo. Mas enquanto isso, o líder da guild estava em reunião e avisa que o Skullface tinha sido derrotado, e quem o derrotou trouxe apenas sua pedra preciosa, que foi examinada, deixando um guarda surpreso pela pessoa não ter coletado a espada ou a armadura do monstro, mas Els diz que ele não tinha achado interessante, e um velhinho não fica surpreso, afinal todos que possuíam a carta de recomendação não eram normais. Mas de qualquer forma, a avaliação confirmou que a pedra possuía o nível 359, deixando todos impressionados, e o líder da guild questiona se mais monstros desse nível poderiam aparecer pela área, e o guarda diz que considerando esse nível, a criatura na verdade estaria no nível King e não Jack, e queria saber mais sobre a pessoa que o derrotou e o equipamento que a criatura usava, já que tinha informações que ele possuía equipamentos únicos, mas o líder apenas concorda em dizer sobre a arma do monstro, porque a pessoa que o derrotou não queria expor sua identidade, então o guarda revela
ela, que algumas pessoas achavam que o evento da espada voando pra dentro do castelo e a derrota do Skullface estavam relacionados, já que ocorreram no mesmo dia, e além disso, eles tinham informações que o monstro empunhava uma arma em comum e pede que todos mantenham segredo, já que a arma empunhada pela criatura era comparada ao mais forte que a espada considerada o tesouro da nação deles, fazendo dela de nível lendário e tornava impossível de pedir que ele ignore alguém que derrotou um monstro que empunhava uma espada como essa, e além disso tinha mais um problema. Mas enquanto isso, Shin comia um espetinho, mas nota uma garota o olhando, então oferece um pra ela, que aceita toda feliz, e Shin pensa que ela não parecia uma moradora de rua, e a menininha o agradece e se apresenta como Millie, e achava ele um cara legal, mas em seguida, Will vem buscá-la e diz que ela era uma das crianças do orfanato da igreja e era muito boa em fugir, então ele sempre tinha que vir buscá-la, mas de qualquer forma, estava surpreso que ela tinha ficado junto com ele, porque na verdade, ela era muito tímida e chama Millie pra retornarem pra casa, mas antes ela cochicha pra Shin que queria que ele a salvasse na Floresta do Norte, deixando ele pensativo enquanto se despedia. E durante a noite ele se lembrava de Millie dizendo que tinha uma raposa na Floresta do Norte que ela queria que ele salvasse, e se pergunta por que ela tinha pedido isso pra ele, e decide dar uma olhada, afinal não tinha nada pra fazer, até que Shini retornasse, e se lembra que tinha uma forma de falar com a garota. Mas no dia seguinte ele vai até Tiera porque tinha se esquecido de deixar sua mensagem e pede que ela diga pra Shini o encontrar pra conversar se reconhecer essa espada, que colocou sob a mesa, deixando a menina de boca aberta porque essa arma era de nível arcaico. E Shin diz que ela se chamava Lua Azul e pertencia a Shini e apenas podia ser usada pelos dois que eram os criadores ou pelas pessoas que consideravam dignos, mas Tiera nota que era uma arma poderosa e admite que não gostaria de usá-la, já que sentia que isso iria devorá-la, e Shin diz que talvez seja por conta dos materiais usados para a Liga de Quimeradita, que seria a presa do dragão negro, uma escama de fera oceânica e uma lágrima de elementeio, deixando a menina em choque, porque todas essas criaturas eram lendárias e tudo deixava de fazer sentido quando ele estava por perto. Então Shin pede desculpas e entrega alguns envelopes pra garota, o avisar caso tenha notícias sobre Shini, já que isso iria alcançá-lo não importa onde esteja. E pra usá-lo ela apenas precisava escrever o nome do destinatário e dizer enviar pra chegar nele, fazendo Tiera questionar o motivo dele mesmo não ter enviado pra sua mestra. Mas Shin já tinha tentado na noite anterior e acabou falhando, e desperta a curiosidade da garota sobre se realmente funcionava. Então Shin vai até o lado de fora e consegue enviar um pra ela, confirmando suas suspeitas de que ele apenas podia enviar para as pessoas que conheceu neste mundo. E Tiera pergunta se ele poderia dar mais algumas dessas cartas pra ela, afinal, ela queria estudar esse item mágico, já que queria se tornar uma maga, e Shin concorda, deixando ela muito feliz. Mas agora ele precisava ir e deixa Tiera ansiosa, enquanto ela se perguntava o que devia testar primeiro, e percebe que poderia simplesmente ter enviado uma dessas para sua mestra. Mas enquanto isso, Shin entrava na floresta sem saber por onde começar a salvar essa raposa e escuta algumas vozes dizendo para ele ir embora, e se pergunta se seria uma barreira, mas como aumentou sua resistência mental, isso não iria afetá-lo. Então continua caminhando até um santuário que devia ser o centro da barreira, já que as vozes tinham parado. Mas ao atravessar a entrada, ele escuta algo se quebrando e se pergunta o que seria isso, mas decide continuar andando. E ao entrar no santuário, ele se depara com a raposinha dentro de um círculo, e como não encontrou nenhuma armadilha, ele vai até ela, porque devia ser dela que Millie estava falando, e ao usar seu identificar, ele percebe que ela estava sob o efeito de maldição, além de envenenada, e começa a curá-la, e fica aliviado ao perceber que tinha dado certo, mas em seguida escuta a barreira se quebrando, e nota que uma horda de esqueletos tinha invadido, já que a barreira tinha se quebrado, mas isso não foi um problema para Shin, que os destrói facilmente com sua lança sem causar muitos problemas. Mas dois pontos começam a surgir em seu radar e as estátuas de raposa começam a despertar, deixando Shin encurralado, afinal ele nunca tinha visto nada como elas antes. E ao checar seus nomes, ele descobre que elas se chamavam Invadet Golem e tinham nível 674, mas elas estavam envoltas por miasma, o que era estranho, e as criaturas
criaturas começam a atacá-lo, mas Shin consegue escapar de seus golpes e percebe que elas estavam agindo de maneira estranha, então as prende com uma habilidade. Mas os monstros emanam uma aura que deixa tudo escuro e Shin se pergunta se seria uma cortina de fumaça, mas na verdade aquilo não era algo tão comum e o miasma começa a afetar a raposinha, deixando Shin aflito. E os monstros voltam a atacá-lo, já que tinham escapado de sua habilidade. Eles continuam o atacando, enquanto ele tentava desviar e ficava preocupado porque não sabia onde os monstros estavam, por culpa dessa escuridão, e se usasse toda a sua força, ele iria acabar acertando a raposinha junto e se pergunta o que devia fazer. Então a raposinha chama sua atenção e aponta para o círculo mágico que ela estava, fazendo Shin perceber que a névoa não chegava nela, e ao entrar no círculo, ele consegue ver o inimigo e graças a isso, ele usa sua habilidade de aprisionamento e os destrói com apenas um golpe da lança. Mas acaba fazendo uma bela bagunça, mas pelo menos o miasma tinha desaparecido e a raposinha pula em seus braços, deixando ele feliz porque ela parecia melhor, e ao checar as informações dela, ele percebe que na verdade ela era um Elementail de nível 211, o que o deixa impressionado, já que esse era um dos monstros de nível mais alto do jogo e devia ter a aparência de um humano ou de uma raposa gigante, e nunca tinha ouvido falar sobre a versão filhote e pergunta se ela queria ir junto com ele, deixando a raposinha muito empolgada, mas pelo menos ele sabia que ela conseguia entendê-lo e ele pensa que nunca tinha visto nenhuma dessas coisas no jogo, e talvez seja uma dica de como ele possa voltar para o seu mundo, mas agora ele deveria perguntar para Millie se ela estava falando dessa raposinha. E enquanto isso, Shin recebia uma carta e se perguntava como Tiara tinha esse item mágico, mas fica surpresa ao descobrir sobre seu mestre. E após resgatar a raposinha, Shin decide reportar a guild sobre os Skull Faces, e como seria péssimo que as pessoas descubram que a raposa era um Elementail, ele pergunta se ela queria firmar um pacto com ele, já que assim o seu nível e espécie ficariam ocultos e eles poderiam ficar o tempo todo juntos, deixando ela muito empolgada. Então Shin começa o ritual e depois de concluí-lo, ele a nomeia como Yuzuha, deixando ela feliz com seu novo nome, mas eles são interrompidos por uma mensagem de Tiara, que dizia que tinha conseguido enviar uma mensagem para sua mestra e iria avisar se tiver uma resposta, fazendo Shin se lembrar que não tinha pensado que Tiara poderia enviar uma mensagem para ela, mas de qualquer modo ele a agradece. Shin retorna para a guild e encontra as duas irmãs que têm uma mini discussão sobre quem receberia o relatório do garoto, mas Celica acaba vencendo, e em seguida Shin vai olhar as missões e Yuzuha aponta para uma missão que chama sua atenção, e seria no orfanato próximo à igreja, que procurava por um sucessor de habilidade, e como não tinha um rank mínimo, ele pensa que teria algo de especial nisso, e acima de tudo ele estava curioso sobre o poder daquela garotinha que tinha pedido para ele salvar a raposinha, e decide aceitar a missão, já que assim ele poderia visitar Millie. E na igreja uma freira vai até ele, que diz que tinha um assunto a tratar com o orfanato, e a mulher pergunta se seria sobre o trabalho, e Shin responde que pelo menos queria ver sobre o que se tratava. E além disso, tinha uma garotinha fera chamada Millie que tinha pedido para ele fazer algo por ela, deixando a freira desconfiada, mas de qualquer modo ela o leva até uma sala onde Millie o encontra e fica muito empolgada em vê-lo. Então a freira diz que parecia que ele não era uma má pessoa e fazia tempo que não via Millie se apegando tanto a alguém, e se apresenta como Tria. E Shin também se apresenta e pede a permissão da freira para perguntar algo a Millie, e a freira concorda. Então ele pergunta se seria essa a raposa de quem ela estava falando, e Millie confirma e o agradece, e Shin apresenta a raposinha Yuzuha e pede pra raposa agradecer a garotinha, já que foi graças a ela que ele conseguiu salvá-la, e assim a raposinha faz. E logo em seguida, Shin pergunta sobre o pedido e pensa que ao contrário do jogo, as pessoas que tinham habilidades eram menos comuns nesse mundo, e Tria conta que estava atrás de uma certa habilidade que possa ser ensinada e envolvia várias circunstâncias para isso, mas a habilidade que precisava se chamava Purificação, e Shin diz que isso era bem complicado de conseguir, deixando ela surpresa, e ela pergunta se ele sabia como ensiná-la, e Shin confirma, mas ensinar iria depender dela, e ela começa a falar sobre o pagamento, mas o garoto não estava interessado em dinheiro e na verdade queria saber sobre o poder de Millie, e também queria que ela compartilhasse qualquer informação que a igreja consiga, e ele pensa que era natural ela estar hesitante, já
que ele era um completo desconhecido. Mas tinham muitas coisas que ele não sabia sobre esse mundo e seria ótimo ter a igreja como fonte de informações, e Millie os interrompe e diz que ele não era o problema, então a freira aceita seus termos, mas avisa que não tinha certeza se conseguiriam coletar informações para ele. E Shin responde que não tinha problema, afinal ele só queria saber se alguém aparecesse falando algo que ela acha estranho. E na verdade, o que era mais importante para ele seria o poder de Millie, então Tria começa a falar que a garota possuía o título compositora de estrelas e às vezes tinha algumas visões que nunca estiveram erradas. E talvez ela tenha feito um pedido porque podia prever o futuro, e se as pessoas descobrissem sobre seu poder, alguns poderiam usá-la para fins maléficos. E por isso, todos tinham cuidado sobre esse assunto. E tinha um aventureiro que foi um órfão desse orfanato que os ajudava. E Shin pergunta se seria Will e a freira confirma e diz que a maioria das pessoas deixavam as crianças em paz. Por medo dele, Shin decide aceitar seu pedido de trabalho e pergunta se ela quem iria aprender a habilidade, mas Tiara queria pedir para que outra irmã aprenda, já que o ex-padre deles tinha uma neta e as coisas seriam mais tranquilas se ela herdasse a igreja, fazendo Shin perceber que a situação era mais complicada do que parecia. Então ele vai pro lado de fora onde as crianças brincavam com a raposinha enquanto o deixavam de lado, e ele pergunta se Millie não queria ir também, mas ela diz que perderia, fazendo ele perceber que ela estava certa, mas a raposinha fica incomodada e corre pra Shin, e logo em seguida vai pro colo da menininha, fazendo ele perceber que tudo tinha sido um plano da pequena. E quando Shin acena pras crianças, elas correm dele, mas uma delas vai até ele e pergunta se ele quem iria salvá-los, despertando a curiosidade do garoto. E a menina continua falando que a irmã tinha dito que poderiam se livrar do orfanato, e como essa igreja não tinha um sacerdote, um novo teria que assumir, e tinha que ser alguém que podia usar uma habilidade especial, fazendo ele perceber que esse era o motivo deles precisarem de alguém que use purificação. E a menina fala que o novo sacerdote queria se livrar do orfanato, mas a irmã dizia que Lácia, a neta do padre anterior, poderia ter o direito de herdar a igreja, fazendo ele perceber que esse era o motivo dela querer que outra freira aprenda a habilidade. E perguntam o porquê o próximo padre queria acabar com o orfanato, e a menina responde que ninguém gostava dele, já que era um porco que apenas se importava com dinheiro, o que respondia todas as dúvidas de Shin. Mas Millie diz que não tinha problema, já que Shin iria ajudá-los, deixando a menina mais tranquila. E Shin pergunta se Millie tinha a tendência de estar certa, e ela confirma, já que a pequena sempre sabia quais as lojas estavam em promoção e onde os lanches estavam escondidos. E Shin percebe que ela era cuidadosa com sua habilidade, o que era ótimo. E depois de um tempo, a freira volta até Shin, que estava rodeado pelas crianças dormindo em seu colo. E em seguida, Tiara apresenta Lácia, que parecia um pouco desajeitada, mas era muito esforçada. E Shin também se apresenta e diz que aprender a habilidade dependia apenas dela, e pergunta se ela sabia onde apareciam uma grande quantidade de zumbis de alto nível. E Tiara responde que seria nas planícies fantasmas, e em seguida chega Will, que pergunta o que ele estava procurando e o que o disseram, e ele responde que falaram sobre Millie e o aventureiro do orfanato que os ajudava a manter o segredo. E Will questiona se não confiaram demais nele, mas a freira responde que ele não parecia uma pessoa malvada, e além disso, Millie tinha dito que tudo ficaria bem, e Will pergunta se a pequena tinha visto algo, e ela confirma, e como ela tinha dito isso, ele decide confiar em Shin, mas se ele fizer algo maléfico, ele iria usar sua lança para eliminá-lo, mas Millie segura a lança do rapaz e diz para ele não arrumar briga, e Tiara pede desculpas porque ele sempre teve pavio curto, mas Will corta o assunto e pergunta se ele iria ensiná-lo sobre a purificação. E Shin pede que eles mantenham o segredo, e todos concordam, então ele conta que para adquirir a habilidade era necessário derrotar 200 mortos-vivos de nível superior a 150 enquanto segurava um item chamado Orbe da Oração Sagrada, e como acertar o golpe final contava como eliminação, ele iria enfraquecer os monstros para Lácia acabar com eles. E adquirir a Orbe era bem difícil, mas eles estavam com sorte, já que ele tinha uma guardada, deixando todos surpresos, e Tiara diz que sentia que ele estava falando coisas incríveis tão despreocupadamente, e Will decide ir junto com eles e pensa que tinha muitas coisas que não sabia sobre ele, mas Millie
Billy gostava dele, então ele não devia ser alguém perigoso, mas era difícil de acreditar que um novato sem nome poderia enfrentar muitos monstros acima do nível 150 enquanto levava Lassia e tinha apenas uma explicação para isso. E durante a noite ele o chama para acompanhá-lo, já que queria confirmar algo e pergunta se ele seria um escolhido, mas Shin não fazia ideia o que seria e o Will explica que os escolhidos eram pessoas que nasciam com habilidades e títulos e conhecimentos que não deveriam ter, e Shin pergunta se isso incluía memórias da vida anterior, mas Will nega, e na verdade seriam informações sobre itens e monstros, e Shin pensa sobre as pessoas que nasciam com múltiplas habilidades e títulos e fica surpreso ao se lembrar do sistema de reencarnação e que talvez ele ainda funcione, e Will pergunta se isso seria familiar para ele, mas Shin responde que não exatamente, e se lembra de já ter reencarnado no jogo, mas não tinha renascido nesse mundo como uma criança, e na verdade os humanos superiores eram considerados extintos, e o Will diz que isso não importava e não iria forçá-lo a contar tudo, e aliás a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre os escolhidos, então ele tinha que tomar cuidado com quem mencionasse isso, e Shin diz que ele era surpreendentemente atencioso e era o herói que protegiu um orfanato, mas Will responde que as crianças choravam porque algum porco ganancioso não parava de mexer com eles, e o som disso o irritava, e Shin pergunta se esse seria o motivo de calar quem mexa com as crianças, o que o faz dar risada porque sempre pensou que ele era um cara legal. Mas ele acaba recebendo uma mensagem de Tiera, que tinha recebido uma resposta da mestra, que dizia que retornaria assim que acabasse o trabalho, e admite que estava com medo de quantas perguntas ela tinha feito sobre ele, e pergunta o que ele tinha feito pra ela. Mas uma notificação de importante fica pulsando, e ao clicar, a carta de recomendação do Santuário da Lua aparece em sua mão, deixando Will impressionado por ele também possuir uma, e ele mostra a sua carta, que também era real, já que ao aproximá-las, elas começam a brilhar, o que de certa forma deixou Will mais tranquilo, já que Shin também tinha sido reconhecido por eles. E no dia seguinte, eles chegam nas planícies e Shin entrega o orbe pra Lassia e finalmente encontram as primeiras criaturas, que Shin enfraquece pra garota usar sua magia de cura nelas, pra assim eliminá-los, já que essa magia dava dano nos mortos-vivos, e assim eles continuam enfraquecendo os monstros pra garota finalizar. E mais à frente, eles se deparam com uma parede azul, que seria o selo que a guild tinha colocado, já que os monstros do outro lado estavam em outro nível, e assim que atravessam, eles encontram mais inimigos, e Shin e Will se separam. Shin traz os monstros pra garota, que os derrota, e admite que estava assustada com a quantidade de níveis que tinha subido, e Shin diz que ela iria continuar evoluindo e deveria chegar no nível 150 quando tiver aprendido a purificação, e em seguida Will traz um monstro detonado, deixando a menina apavorada. Mas enquanto isso, Rione estava derrotando um Skullface Jack, já que muitos deles tinham aparecido nas planícies, e sem essa espada que apareceu de repente em seu quarto, as coisas teriam sido mais difíceis, e um dos cavaleiros diz que estava preocupado com outro grupo, e a mulher admite que também estava, e por isso uma elfa pede que eles a deixem cuidar disto, enquanto o outro grupo estava em apuros, mas a elfa o salva e começa a golpear o monstro diversas vezes, até partir o seu núcleo, e eles ficam felizes por terem sido salvos por Shini. Um soldado agradece Shini por salvá-los e estava sem acreditar que ela tinha conseguido derrotar essa criatura sozinha, já que mesmo o esquadrão de elite não tinha conseguido, mas talvez esse seja o esperado de alguém que ficou ao lado de humanos superiores. E como essa era a última criatura, Shini decidiu partir, afinal estava ansiosa para ver seu mestre novamente. Mas enquanto isso, Will enfraquecia um Skullface Jack para que Lassia o derrote, e assim que ela elimina o monstro, a menina começa a ser tomada por uma luz, e Shin diz para eles não se preocuparem, afinal isso acontecia quando se atendia às condições para aprender uma habilidade, e Will questiona se a menina estava realmente bem, já que estava com a cara de boba, mas Lassia explica que sua mente tinha sido imundada com pensamentos de como usar a habilidade, e agora eles poderiam salvar o orfanato, mas a raposinha e Shin notam que algo estava errado, e ao olhar pro lado, Will fica aflito ao perceber um núcleo se formando, e diz que aquilo era a matéria mágica que animava os mortos-vivos, e se drenassem essa matéria dos monstros, eles não conseguiriam
conseguiriam manter sua forma e após drenar a matéria de vários monstros, um Skullface Lord de nível 804 surge diante deles. E Lassia diz que essa criatura era capaz de destruir uma nação inteira e questiona se eles ficariam bem por conta da barreira, mas a criatura salta e dá um soco na barreira que se quebra, deixando eles impressionados. O grupo tenta fugir, mas o monstro começa a urrar, fazendo surgir centenas de esqueletos, então Will chama Shin para eles tentarem passar pelos monstros, mas o garoto responde que iria ficar e desativa seu limite, aumentando seu poder e deixando Will impressionado, enquanto Shin dizia que agora que a barreira foi quebrada, ele não poderia ignorar esse monstro, então teria que detê-los antes que causem mais danos, e pede que eles fujam pro reino, mas Will questiona quem ele realmente seria para possuir tanto poder, e Shin pede que ele cuide de Yuzuha e Lassia, e o lanceiro decide obedecê-lo, mas queria algumas explicações quando retornarem, e Shin usa um buff para aprimorar o físico de Will para que ele possa correr mais rápido, e quando Will tenta pegar a raposinha, ela resiste, fazendo Shin decidir ficar com ela, então ele abre o caminho para Will, que começa a correr, deixando Lassia apavorada, e agora que eles se foram, Shin começa o combate, mas Yuzuha o surpreende com um ataque de fogo que elimina diversos monstros, mas o esqueletão continua invocando mais criaturas, e por isso Shin decide cravar sua espada no chão e cria uma cratera que elimina vários dos monstros, e Shini acaba notando um brilho vermelho no céu, então decide ir em sua direção, enquanto Shin achava que tinha eliminado um bom número de monstros, mas ao olhar em seu radar, ele nota que o mapa estava completamente vermelho, e pensa que se Shini estivesse ali, ele teria mais opções para combatê-los, mas um ponto azul no mapa, que era usado para mostrar aliados, chama sua atenção e ele decide checar quem seria, e finalmente se depara com Shini e pergunta como ela tem passado, mas as criaturas estragam o momento e tentam se aproximar deles, mas Yuzuha usa uma habilidade que cria uma barreira e Shin fica surpreso quando Shini o abraça e ela pergunta se ele tinha algo a dizer, e Shin começa a pedir desculpas por deixá-la de lado, mas a garota o abraça mais forte e diz que não era isso, então Shin a agradece por cuidar da loja, mas a garota volta a apertá-lo porque também não era isso, fazendo Shin se perguntar o que seria e se ele tinha esquecido de algo, já que ela não queria um pedido de desculpas e nem agradecimento. Ele se pergunta o que ainda não tinha dito e acaba se lembrando de quando retornava para a loja, então ele a abraça e diz que tinha voltado, deixando a menina emocionada porque imaginou que nunca mais iria vê-lo novamente. E Shin pensa que ao terminar aquele jogo pela vida, os seus dados deveriam ter sido apagados, incluindo o Santuário da Lua e seus seguidores. Mas a raposinha acaba ficando sem mana e sua barreira desaparece, deixando eles diante ao Skullface Lord. E Shin diz que eles tinham muito a conversar, mas antes deveriam cuidar disso e talvez eles possam disparar um grande ataque. E Shini concorda, afinal eles tinham exatamente o que ele precisava. E Shin diz que fazia muito tempo desde a última vez que trabalharam juntos e começa a ativar a habilidade Santuário junto a Shini, criando um círculo mágico no céu que começa a aniquilar todos os monstros e restaura a energia de Yuzuha, deixando apenas o esqueletão de pé. Então Shin pega sua espada e parte pra cima da criatura e consegue destruir seu núcleo com apenas um golpe, fazendo o monstro ir ao chão. Mas Shin escuta o monstro pedindo que ele dê esse poder a ele, deixando Shin impressionado pelo monstro ter falado, e depois de derrotá-lo, Shin pega sua pedra preciosa, afinal não tinha descoberto nada, apesar de ser um oponente que o daria pistas, e Shini diz que agora que acabou, esse lugar iria voltar a ser o que era, e agora eles poderiam conversar. Então os dois vão pra outro lugar, onde Shin pergunta se ela se lembrava dele se despedindo dele, que saiu pra derrotar Origin, e a menina confirma, e Shin continua falando que o derrotou e tudo deveria ter acabado, mas tinha uma porta enorme na sala do chefe que se abriu quando ele o derrotou, e o fez perder a consciência e acordar numa planície, então não esteve vagando durante 500 anos, o que de certa forma deixa Shini mais contente, e ela conta que aquela masmorra tinha desaparecido completamente, e quando os personagens de suporte dos outros jogadores começaram a dizer que eles desapareceram, ela soube que ele tinha vencido a masmorra, mas achou estranho permanecer quando deveria ter desaparecido junto, então decidiu procurá-lo, mas as mudanças sísmicas lançaram-o
continente em caos, fazendo ela e seus antigos companheiros trabalharem de forma separada. Mas ela retornou ao Santuário da Lua e esteve lá até agora, o que estava de acordo com o que Shin tinha pesquisado. E Shin questiona se algo estava o incomodando. Então Shin responde que não era nada, mas pede que ela não o chame de mestre, fazendo a menina perguntar qual era o problema de chamar seu mestre de mestre. E Shin explica que se ela o chamasse dessa forma na frente dos outros, iria gerar uma grande confusão, já que ela era muito famosa, e por isso poderia chamá-lo pelo nome, deixando a menina envergonhada quando o chama de Shin. Até mesmo o garoto fica envergonhado, mas ele muda de assunto rápido, e Shin pergunta o que ele iria fazer agora, e o garoto responde que leu sobre um local sagrado e estava planejando ir visitá-lo, e Shin diz que já tinha ido até aquele local, mas não sabia como era por dentro, e decide perguntar se ele iria voltar para casa caso encontre uma maneira de sair deste mundo. E Shin confirma, deixando a menina um pouco triste, então ele pede desculpas, mas ela diz que estava tudo bem, afinal já estava esperando por essa resposta. E ele decide perguntar o quanto ela se lembrava que isso era um jogo, e a menina responde que se lembrava de tudo, desde o dia em que desceram para essa terra, e não adiantava pedir que ela esqueça o que ele não planejava fazer. Mas Shin continua falando que ficou consciente durante todo o período que ele e os outros chamaram isso de jogo pela vida, e era como se ela estivesse assistindo a um vídeo ou vendo tudo de cima, fazendo Shin perceber que todos sabiam que iriam desaparecer assim que ele saísse do jogo, e se sente mal por pensar no que eles deviam estar passando na época. E ela diz que se tivessem dito algo, isso apenas teria o machucado e tinha sido a melhor escolha, já que não eram completamente autônomos naquela época, então de qualquer forma não poderiam fazer nada. Mas Shin diz que mesmo assim ele ficaria pensando em várias coisas se tivessem dito que eram autoconscientes, e ela percebe que ele não tinha mudado e ainda tinha sua personalidade complicada, mas mesmo se ele soubesse ainda teria ido lutar, e além disso eles fizeram uma promessa. Mas Shin decide encerrar essa conversa triste, afinal tinham se reencontrado, e Shin sugere que eles festejem assim que retornarem ao Santuário da Lua. Mas antes Shin pergunta quem era essa raposinha, e Shin diz que era uma longa história, mas agora eram parceiros em um pacto, e ela se chamava Yuzuha, além de ser uma Elementeio, deixando a menina impressionada, mas ela admite que assim que viu aquelas caudas, ela soube que ela não era um espírito comum, o que deixa Shin curioso. E ao levantar a raposinha, ele percebe que agora ela tinha 3 caudas, e a raposinha acaba acordando e dá bom dia pra Shin, que fica surpreso por ela estar falando, e ela explica que sua mente clareou assim que aquela coisa escura desapareceu, e Shin se lembra que o santuário que ela estava também estava cercado por Skull Faces, e aquele Lorde deveria ser o líder de todos, mas de qualquer forma ele pede que ela não fale na frente das outras pessoas. E a raposinha pergunta se poderia falar por telepatia, o que Shin concorda, e Shin o lembra das caudas, então ele pergunta se Yuzuha poderia fundi-las enquanto estivesse com as outras pessoas, e a raposinha responde que era fácil e pergunta se era uma boa menina, deixando Shin contente enquanto concordava, mas Shin acaba falando que ela era muito fofa, e Shin pergunta se ela queria fazer carinho na raposinha, e a menina concorda e diz que ele continuava a surpreendendo, já que ninguém nunca domesticou um Elementeio, e apesar de estar surpresa, ela achava que ele seria capaz disso, e ao contrário daquele que lutaram anteriormente, essa não era de alto nível, e Shin diz que pegar leve no ataque para enfraquecê-lo não seria fácil, mas agora estava na hora de irem, já que tinha mandado seus companheiros na frente. Shin diz que se eles se apressarem poderiam alcançá-los, e Shin responde que deveriam ser rápidos porque não queria que ninguém relatasse aquilo pra guild, e Shin diz que se ele tivesse avisado a conversa poderia ter ficado pra depois, mas Shin não poderia ter feito isso depois de ter visto sua expressão, mas os dois decidem partir. E vamos até Will, que estava com Lassia, que perguntava se ele achava que Shin iria ficar bem, e Will responde que ela não precisava se preocupar, afinal tinha visto o quão forte ele era, mas nota que algo com uma velocidade absurda estava se aproximando
aproximando deles e manda a menina fugir enquanto ele o enfrentava. Mas os dois ficam surpresos ao verem Shin e o Will fica bolado porque não era pra ele confundi-los. Mas enquanto isso, os soldados estavam impressionados com aquela cratera e Ryoni lembrava que após ouvirem aquela voz misteriosa, uma horda enorme de Skullfaces começou a aparecer, mas uma luz que encheu o céu fez os monstros virarem pó e as feridas de todos foram curadas. E se pergunta quem poderia ter sido responsável por aquilo. Então um dos soldados retorna com uma espada de lâmina vermelha danificada e mostra pra Ryoni enquanto dizia que ela estava fincada no chão na borda da fissura e acreditava que ela quem tinha criado isso, e além disso, ela possuía um pássaro em seu punho que ele acreditava ser chamado Falcão, e ele conhecia apenas um ferreiro que gravava isso em suas espadas. Mas antes mostra o poder da espada, que com apenas um golpe emana uma onda de choque, e apesar desse poder, a lâmina da espada não mostrou nenhum sinal de desgaste, e pelo que ele conhecia, apenas um ferreiro forjava espadas com esse nível de qualidade, e ele gravava seus trabalhos com um falcão, deixando Ryoni curiosa, enquanto ele dizia que esse ferreiro era um humano superior, conhecido como Ferreiro Negro, o ferreiro mais habilidoso de sua espécie. E após Gadras falar sobre o humano superior conhecido como Ferreiro Negro, Ryoni diz que os humanos superiores tinham desaparecido, e por esse motivo Gadras diz que no mínimo eles estavam lidando com alguém louco o suficiente para tratar uma espada como essa algo descartável, mas Ryoni se lembra que o Ferreiro Negro era o dono do Santuário da Lua e decide fazer uma visita quando a missão acabasse, já que ela iria adorar desafiar um humano superior caso ele realmente estivesse de volta, além dele poder servir como um ótimo marido, mas Gadras pede que ela não o ataque repentinamente, no pretexto de estar testando suas habilidades, e a garota responde que tinha bom senso, o que era duvidável. Mas enquanto isso, Will mandava Shin contar a verdade, já que apareceu com Shini Heiser, que não se curvava ou se juntava a ninguém, então Shin explica que Shini quem derrotou aquele Lorde, mas Will aponta sua lança pro garoto e pergunta o motivo dele estar dando crédito a ela, quando na verdade ele quem liberou aquela torrente de mana, deixando Shin aflito, e pergunta como Will descobriu isso, e ele responde que era óbvio, já que ele lançou aquele feitiço chamativo e os alcançou como se não fosse nada, então Shin revela que na verdade ele era um humano superior e o mestre de Shini, o que explicava tudo, e pergunta se ele sabia se tinha algum registro dos humanos superiores, e Will confirma, já que diziam que eles eram estupidamente fortes e habilidosos em suas especialidades, e algumas pessoas até os reverenciavam como deuses, o que Shin julga ser meio problemático, apesar de achar que não perderia pra alguém como Ferreiro, deixando Will curioso, e Shin até oferece um descontinho pra fazer algumas modificações na Venom, de uma forma bem duvidosa, deixando Will desconfiado desse seu olhar maldoso. Mas Lassia finalmente acorda e fica surpresa ao ver Shin. Ela pergunta como ele chegou ali, e aliás, quem seria a mulher ao seu lado, e Will responde que ele tinha conseguido dar um jeito, e Shini se apresenta, mas a menina continua confusa até que Will diz que ela era a verdadeira Shini, deixando a garota maravilhada, mas ela acaba ficando enjoada. E depois de um tempo eles voltam a caminhar e Shin explica que a garota estava enjoada porque eles correram mais rápido que um cavalo, e pergunta se realmente não tinha problema eles se separarem quando chegarem ao portão, e o Will diz que não tinha problema, já que seu trabalho era até lá se aprender a habilidade, e mesmo que algo na igreja aconteça, seria um problema deles, então Shin dá um dos envelopes que permitia enviar mensagens, e pede que Will o avise caso algo aconteça, e Will responde que caso a situação justifique o uso, ele recorreria a qualquer coisa, já que ele poderia ser envolvido em um baita problema, fazendo Shin perceber que ele não quer envolver pessoas de fora, mas responde que ele poderia envolvê-lo, já que iria dormir melhor se não o largasse sozinho, afinal ele não poderia abandonar o primeiro amigo que tinha feito, e nem as crianças que ele estava tentando proteger, deixando Will surpreso, e Shin diz pra ele entrar em contato sem se preocupar e admite que estava começando a ficar envergonhado, então Will decide aceitar sua ajuda e Shini percebe que ele não tinha mudado, e se lembra que Shin sempre foi assim e nunca se vangloriou de sua força onipotente, que sempre usou pra proteger os mais fracos, mas agora Shin a chama pra irem pra casa, e finalmente
Finalmente, eles chegam no Santuário da Lua, onde Tiara corre até Shinee para dar as boas-vindas e começa a falar que apareceu alguém dizendo ser um conhecido dela, mas Shinee pede que ela se acalme e Tiara fica confusa ao ver Shin ao seu lado, mas Shin explica que aconteceu muita coisa, então seria melhor eles comerem primeiro. E Shinee concorda, afinal seria uma longa história, e Tiara pergunta se realmente estava tudo bem ele comer com elas. E Shinee se lembra que ainda não tinha contado, mas esse Shin era o dono da loja Santuário da Lua, e a menina aceita isso facilmente, mas assim que percebe o que Shinee tinha dito, ela se surpreende porque o dono do Santuário da Lua era um humano superior lendário, e Shin a lembra que tinha se identificado quando se conheceram, mas a garota responde que era natural não levar aquilo a sério e começa a pedir perdão por não ter percebido que ele era o dono, fazendo Shin perceber que ela ficou nervosa ao notar que a pessoa com quem estava falando de forma despreocupada, na verdade seria seu chefe, então pede que ela não se preocupe, já que ele preferia pular a formalidade, e a menina questiona se ele não iria expulsá-la, mas Shin nega, e aproveita que ela já estava em choque para apresentar sua parceira Elementeio, e o Zuha deixando a menina ainda mais em choque, principalmente pelo Elementeio estar falando. Mas agora eles vão jantar e Shin fica impressionado com a comida que Shinee tinha preparado com os ingredientes que tinha dado, e Tiara pergunta que ingredientes seriam, já que estava sentindo um tipo de aura em torno da comida, e Shin responde que não estava vendo nada, mas a carne seria de Thermal Lion e York King, além do rabanete sangrento e cebola karima, e Shinee decidiu adicionar mais alguns ingredientes de alto nível, já que era uma ocasião especial, deixando Shin ansioso para experimentar, enquanto Tiara estava impressionada, porque esses ingredientes eram quase impossíveis de serem adquiridos, e pergunta quem pensaria em usá-los como comida, mas Shin deixa isso de lado e pergunta o que era essa aura, então Shinee explica que seria a mana ou força vital remanescente nos ingredientes e poderiam ser vistos em monstros poderosos e plantas raras, e pede que Tiara tenha calma, já que agora eles deveriam começar a comer, e assim eles aproveitam a comida deliciosa, e Shin descobre que os outros personagens de apoio estavam vivendo suas próprias vidas, já que acreditar que ele estava em algum lugar não passava de um pensamento positivo, então seria melhor não se preocuparem com isso, o que deixa Shin aliviado, já que não queria que eles tivessem permanecido procurando alguém que não sabiam se estava por aí, mas Shinee responde que se alguém tivesse feito isso, teria sido por vontade própria, então não era algo que ele precisava se incomodar, e Tiara fala que Shin se preocupava demais com tudo, mas Shin nota que ela estava bêbada, enquanto a menina dizia que estava vendo duas mestras, então Shinee vai colocar a menina na cama, e Shin vai pro seu antigo quarto que permaneceu o mesmo e acaba adormecendo, mas acaba acordando durante a noite, e sente algo fofinho, macio e quentinho ao seu lado, e percebe que seria Shinee, e fica sem acreditar no que estava acontecendo, mas ele nota que a menina estava chorando enquanto dormia e o chamava de mestre, então ele admite que não sabia o significado dessas lágrimas, mas pede desculpas a Shinee e volta a dormir. E na manhã seguinte ele percebe que Shinee já tinha acordado, mas fica curioso sobre esse cabelo branco ao seu lado, então ao tirar o lençol ele percebe que Yuzuha adquiriu uma forma humana e fica sem acreditar no que tinha acontecido enquanto estava envergonhado, mas a garota o dá bom dia, deixando Shin confuso, enquanto Yuzuha o abraçava, mas ele manda ela vestir uma roupa porque estaria perdido se alguém o visse dessa forma, e ele oferece uma roupa que as Elementeios costumavam usar, mas a roupa fica enorme na garota, e ele acaba tendo que fazer alguns ajustes. E ao saírem do quarto, Shinee fica feliz ao perceber que Yuzuha possui uma forma humana, e depois de comerem, Shin pergunta o motivo de Yuzuha estar naquele santuário, e ela responde que naquele lugar ela sofria menos, e Shin questiona se ela sabia o que eram aqueles símbolos no chão, mas a menina não fazia ideia, o que deixa Shin curioso porque tinha imaginado que serviam para aliviar ou atrasar seus sintomas, e decide perguntar se ela sabia algo sobre as pessoas que desapareceram há 500 anos, mas Yuzuha não sabia de nada sobre aquilo, já que poucas pessoas apareciam, então Shin questiona o que ela estava fazendo ali, e a raposinha conta que estava cochilando no sol, mas
mas aconteceu um boom, depois um fu e por fim um kabum que a assustou. Então ela segurou o chão pra não ficar estragando. Então Shin percebe que na verdade tinha acontecido um desastre natural e ela tinha tentado impedir, e pensa na possibilidade das Elementeios terem tentado intervir no desastre natural de alguma forma especial, já que podiam usar todos os elementos mágicos. E Yuzuha conta que todo aquele esforço deixou ela machucada, e por isso ela tentou descansar no santuário, e quando pensou que iria perder a vida, ele apareceu e Shin admite que a situação estava realmente feia, mas foi graças a Millie que ele conseguiu salvá-la e decide levar um presente pra ela. Então Shin sugere que ele leve Cafales, que seria um doce élfico que Tiera fazia e se tornou o segundo produto mais vendido do Santuário da Lua, o que deixa Shin confuso, já que o santuário não vendia comida, e Shin explica que eles não conseguiram reabastecer o estoque, já que apenas ele tinha permissão para desbloquear o arsenal. Então Shin pede desculpas e decide criar algumas espadas para reabastecer o estoque. Mas Shin diz que antes eles tinham algo mais importante para discutir, já que queria que ele visitasse Jirarte o mais rápido possível, deixando Shin surpreso por ele ainda estar vivo. Afinal, já tinha se passado 500 anos desde o declínio da glória, e as bestas superiores como Jirarte viviam no máximo 150 anos, e Shin conta que alguns dias não iriam fazer diferença, mas ele não tinha muito tempo de vida e também esteve esperando por Shin, e pergunta se ele estava sabendo que Jirarte uniu as várias tribos de feras e formou a Aliança das Bestas, Farnid. Shin confirma, já que também soube que o chamaram de primeiro rei bestial, e Shin explica que agora o atual rei seria da 8ª geração e possuía todo o poder militar, além de ter habilidade como líder, o que permitiu a Jirarte esperar por Shin em paz, fazendo o garoto ficar empolgado em ir vê-lo. E como ele não estava em perigo iminente, ele decide que faria uma viagem normal, e como precisava verificar algumas coisas, ele sugere que saiam no dia seguinte, e Tiera fala que eles não precisavam se preocupar com a loja, já que ela cuidaria de tudo, mas Shin diz que ela também iria, deixando a garota curiosa, enquanto Shin dizia que agora que Shin estava de volta, elas não precisavam mais se importar com o local, e Tiera pergunta o que iriam fazer com a loja, e Shin responde que ela não precisava se preocupar, já que ele iria levá-la junto, deixando a menina curiosa. Mas ele explica que de qualquer forma ela finalmente poderia deixar esse lugar e seria bom pra ela viajar com eles, deixando Yuzuha empolgada, mas agora eles precisavam começar os preparativos, e Shin diz que iria reportar sobre os Skullfaces no reino. Então Shin decide ir até a guild, depois de fazer algumas espadas simples, já que queria procurar uma missão na direção de Farnid para tentar subir de ranking. Então Shin sugere que eles formem um grupo para usarem o chat por voz e decidirem onde iriam se reencontrar, deixando o Shin surpreso por isso ainda existir, e ela explica que agora era conhecido como telepatia, e com o grupo formado, Shin sugere que Tiera aproveite a oportunidade para se registrar como aventureira na guild, e Shin pergunta se ela queria ir junto com ele, e a menina concorda, mas antes tinha que procurar uma roupa adequada. Então Shin pede que ela o encontre na forja quando estivesse pronta, e na forja Yuzuha fica impressionada com tudo aquilo, e Shin avisa que ela podia olhar, mas não podia tocar, já que tinham alguns materiais amaldiçoados, e como tudo parecia utilizável, ele começa a criar uma espada e pensa que intuitivamente ele sabia onde martelar por conta de sua habilidade, mas ao terminar a espada ele fica frustrado, porque se empenhou demais e sem perceber acabou colocando magia nela, que ficou mais forte que qualquer outra coisa disponível nas lojas desse país, então não poderia vendê-la, e em seguida ele cria novas espadas que poderiam ser vendidas, e Tiera finalmente vai até eles e pede desculpas pela demora, já que não fazia ideia do que vestir, afinal não saía há muito tempo.
meio. E do lado de fora, Shin nota os balões infláveis da garota enquanto ela se alongava. Ele fica envergonhado e tenta fingir que nada aconteceu. Mas a garota pergunta qual seria o comentário sobre os seus balões e Shin acaba falando que eram espetaculares, mas fica envergonhado ao perceber o que tinha dito. E Tiara fala que eles deveriam ir, ele quem iria pagar tudo, já que era o que ele merecia, por espiar os balões de uma dama. Tiara fica impressionada com a cidade, mas Shin aconselha que eles concluam o que vieram fazer primeiro para aproveitarem o tempo livre depois. Então Tiara o puxa para irem até a guild. Shin pensa que ela nem parecia aquela garota que tinha medo de sair da loja e avisa que ela estava indo pro lado errado e a leva até a guild, deixando a menina envergonhada ao perceber que estavam de mãos dadas. E chegando na guild, Shin tem seu rank elevado pra E graças à batalha contra o primeiro Skullface Jack e a horda de Skullfaces do santuário. Apesar de Celica achar que ele merecia o rank A, mas Shin achava que uma grande promoção poderia causar confusão entre os aventureiros, mas com um olhar nada amigável, Celica questiona qual sua relação com a garota ao seu lado. E Shin responde que por coincidência eles decidiram viajar juntos, e como estavam na guild, ele achou que ela poderia se registrar como aventureira para ter o cartão da guild. Mas Celica questiona se seria sua namorada, afinal soube que estavam de mãos dadas como um casal, e como ela era linda, os homens não conseguiam evitar e faziam a notícia se espalhar rapidamente, deixando os dois envergonhados, mas Shin consegue fugir do assunto e pergunta se ela tinha informações sobre os locais sagrados, que seriam os locais destruídos durante o declínio da glória. Mas Celica avisa que a guild não podia divulgar essas informações com ninguém abaixo do rank B, então Shin decide perguntar novamente quando atingisse o rank necessário. E como estava indo pra Farnid, ele pergunta se tinha alguma missão no caminho, e Celica se lembra de uma missão de escolta que sairia durante a tarde, e eles poderiam se juntar com os outros dois aventureiros que também iriam participar, deixando Shin e Tiara empolgados. E após saírem da guild, eles começam a olhar algumas lojas e atrações da cidade, enquanto iam em direção à igreja. E ao chegarem na igreja, Shin cumprimenta Lassia, que fica feliz em vê-lo e curiosa sobre sua acompanhante. Então Tiara se apresenta e diz que trabalhava no Santuário da Lua, deixando Lassia empolgada, porque ela deveria conhecer Shin, e Tiara responde que era sua aprendiz, deixando Lassia em frenesi, enquanto questionava que tipo de mestra ela seria. Mas em seguida, Shin se reúne com a freira Emily, que agradece Shin por salvar o orfanato, e graças a ele, Lassia iria assumir o cargo de sacerdotisa da igreja. E Lassia não sabia como agradecê-lo, mas Shin diz que ela não precisava se preocupar e pergunta sobre Will, e ela responde que ele estava investigando o outro sacerdote porque estava convencido que ele não iria desistir. Shin diz que ele tomou a melhor decisão, já que não sabiam o motivo do interesse dele na igreja, e como forma de precaução, ele entrega um item pra Lassia e outro pra Millie, que fica curiosa, mas ele explica que o item possuía diversos encantamentos, então ela devia pensar como um talismã, deixando a menina empolgada, e a freira o agradece por fazer tanto por eles. Mas as crianças invadem a sala, empolgados e ansiosos para brincarem com Shin, deixando Tiara sem saber o que fazer. Mas um tempo depois, Lassia pede desculpas pela confusão e Tiara responde que não precisava se preocupar, já que ela apenas não sabia como brincar com crianças, mas elas eram adoráveis e cheias de energia. E após saírem do orfanato, eles recebem um cartão da guild de Tiara, e Shin decide buscar o Santuário da Lua, deixando a menina curiosa, já que a ideia dele carregar uma casa era muito estranha. Mas Shin a leva para um beco e mostra o cristal de teleporte de uso único que os levaria até o Santuário da Lua, e Tiara diz que tudo que ele tirava do bolso era extraordinário, e questiona se ele podia criar essas coisas, despertando a curiosidade de Shin sobre como os cristais de teleporte eram tratados nos dias de hoje. E a menina responde que a magia de teleporte era considerada uma magia perdida, mas era claro que era algo comum para um lendário humano superior como ele. Mas Shin deixa isso de lado e começa o teleporte, e em instantes eles chegam no Santuário da Lua, deixando a menina impressionada, enquanto Shin armazenava o santuário e mostrava sua forma de transporte, que seria um colar, deixando a menina sem palavras. Mas agora eles poderiam ir até o local da missão, onde encontram a carruagem com os dois aventureiros que iriam acompanhá-los, e seria o semi-humano Gaen e uma garota chamada Tsubaki. E
como todos estavam reunidos, o contratante mercador Nak decide partir. Mas enquanto isso, o rei estava aflito ao descobrir que o Santuário da Lua tinha desaparecido, afinal era uma construção que tinha sobrevivido ao declínio da glória, além de uma loja mística feita com tecnologia perdida, que nem mesmo as pessoas mais fortes e os monstros de alto nível conseguiram invadir. E se ele realmente desapareceu, causaria grandes problemas ao reino. Mas um homem informa que Shini chegaria em breve ao castelo e uma mulher diz que Rione ainda não tinha retornado. E como eles não tinham informações suficientes para decidir algo, eles tinham que esperar pela chegada de Shini. Mas voltamos até a carruagem, onde Gaien pergunta se eles já tinham eliminado pessoas, deixando Tiera aflita, enquanto Shin explicava que era mais provável ser atacado por bandidos do que por monstros em trabalhos como este. E Tsubari responde que as pessoas geralmente a subestimavam por ser pequena, mas ela acabava com todos, então Shin sugere que eles se reapresentem com suas capacidades de combate, já que assim as coisas seriam mais fáceis. E Gaien começa se apresentando como um aventureiro de rank A de classe samurai que não sabia usar magia, e em seguida Tsubari se apresenta como uma lutadora de rank E que podia usar feitiços de suporte para aumentar a velocidade. E Tiera também se apresenta como uma alquimista que usava arco e espada, e tinha acabado de se registrar na guild, mas sabia algumas magias de cura simples. E finalmente Shin se apresenta como um samurai assim como Gaien, mas que estava no rank E, e podia lançar um pouco de magia de fogo e relâmpago, e além disso ele tinha Yuzuha, que era um monstro de respeito, e possuía um pacto de domação, deixando Gaien impressionado por um samurai saber magia, e além disso era raro ver um monstro gostando das pessoas. E Tsubari pergunta se ele nasceu em Hinomoto, mas Shin nega, e ela continua falando que a maioria dos samurais eram daquele lugar, e apenas conheceu ele e Gaien que não era, e admite que aqueles que se tornavam samurais eram meio esquisitos. Mas Shin tenta se defender, afinal era uma classe muito versátil, e podia ser tanque ou atacante, e a menina diz que era exatamente por isso, já que o pré-requisito seria ser cavaleiro e berserker, o que não fazia nenhum sentido. E Gaien concorda que Hinomoto, de onde vinham os samurais, era uma nação única e tinha sido criada através de um desastre natural, e onde nasceram as guildes de samurais e ninjas mais conhecidas, que seriam Kachomajin, Kepuroko e Kuromiko, deixando Shin intrigado. Afinal, esse país tinha sido baseado nas guildes do jogo, mas a carruagem para de forma brusca, e ao saírem eles se deparam com um grupo de bandidos, e Shin pede que Yuzuha cuide do mercador e o manda entrar na carruagem, e questionam o que iriam fazer, afinal não tinham muitos deles, e Gaien responde que caso eles ataquem, eles iriam revidar, enquanto Tiera estava posicionada atrás da carruagem pensando sobre a pergunta de Gaien sobre eles já terem eliminado pessoas, mas era algo que ela precisava fazer, caso contrário seus companheiros estariam em perigo. Mas o bandido manda eles deixarem a ruiva com eles, para que possam se divertir, mas isso deixa Shin furioso, enquanto eles diziam que iriam fazê-la gritar e chorar até implorar para que tirem sua vida, deixando Shin ainda mais irritado. E Tiera nota que aquele não era o Shin de sempre, e não gostava daquela sede de sangue vinda dele, mas nota alguns bandidos escondidos, e apesar de ter medo de atirar contra as pessoas, ela precisava fazer aquilo. E em seguida, Gaien diz que se eles recuarem, iria deixá-los vivos, mas o bandido diz que ele não tinha entendido a situação e sabia que eles tinham vários aventureiros de rank inferior, e apesar dele ser de rank A, ele não poderia lutar enquanto estivesse protegendo os outros, deixando o grupo curioso sobre como eles tinham essas informações, e parece que não os encontraram por coincidência. Mas Tsubari diz que era simples de descobrir e apenas precisavam arrancar essa informação deles, enquanto os bandidos estavam decididos a eliminar todos, mas eles são surpreendidos pelo disparo de Tiera, que elimina os dois bandidos que estavam escondidos. E assim eles iniciam o combate, e Tsubari começa batendo em um deles, que fica impressionado com a técnica que ela tinha usado, já que um rank E não deveria ser capaz de usá-la. E em seguida, Gaien corta um dos bandidos junto com sua espada, deixando eles impressionados, enquanto ele dizia que sabia que eles estavam usando espadas mágicas, mas pro azar deles, a dele também era, e Shin acaba com dois dos bandidos, deixando apenas
apenas o líder vivo, que questiona como isso era possível, afinal apenas o Dragonir que possuía rank alto. E mesmo assim, eles vieram preparados com espadas mágicas, então deveriam estar mais fortes que eles, mas Shin se aproxima lentamente, enquanto questionava o que ele iria fazer em seguida. Mas primeiro ele corta a espada do bandido e, enfurecido, ele dá uma bela surra nele para amarrá-lo em seguida. E mesmo amarrado, o bandido tenta intimidá-los, mas Shin aponta sua lâmina contra ele com um olhar de ódio. Ele diz que era melhor ele falar quem passou as informações, deixando o bandido apavorado. Mas Tiera o chama e joga a cara de Shin em seus balões infláveis, deixando Tsubari sem entender nada, enquanto ela pedia para ele não se mexer, afinal ela precisava fazer aquilo. E Shin pergunta o motivo disso, então ela nota que ele voltou ao normal e vai embora como se nada tivesse acontecido. E Shin pergunta se Tsubari entendeu o que tinha acontecido, mas ela não fazia ideia, enquanto Tiera estava extremamente envergonhada e se perguntava se apenas ela tinha percebido que ele parecia frio e sombrio, e se lembra que Shini sempre a acalmava quando fazia isso e acabou fazendo o mesmo por Shin de forma automática, mas agora não fazia ideia de como olhar para ele novamente. E ao retornarem para a carruagem, Shin descobre que os bandidos os atacaram em busca de mercadorias ligadas à igreja e planejavam eliminar todos e roubar a carruagem, já que não sabiam o que deviam levar, fazendo Shin se lembrar que as freiras tinham o dito que precisavam do reconhecimento oficial da sede da igreja para que o próximo sacerdote possa assumir o cargo, e se pergunta se alguém tinha tentado impedir isto, mas pelo menos iniciar essa missão tinha sido a escolha certa. E após concluírem, eles relatam o ocorrido na guilda e se despedem de seus companheiros, e Shin sugere a Tiera que eles comprassem uma carroça para continuarem viajando, afinal estavam longe de Farnid, e ao chegarem na loja, Shin deixa Tiera aflita ao dizer que iria fazer algumas modificações nela, já que todas eram iguais, e tenta enganar a garota ao dizer que apenas queria reduzir a trepidação e melhorar o movimento das rodas, o que deixaria a viagem mais agradável, mas a garota questiona se ele não iria fazê-la se mover sem cavalos ou voar pelos céus, o que Shin nega, com uma risada bem suspeita, então a garota pede que ele apenas não faça nada muito chamativo, e assim eles escolhem uma carroça grande, onde caberia as bagagens além de poderem dormir nela, e Shin avisa ao vendedor que iriam buscá-la no dia seguinte. O vendedor sugere que eles comprem ao menos 2 cavalos para puxá-la, já que ela era bem pesada, mas também poderiam domar um monstro que poderia puxá-la facilmente, o que Shin já estava planejando. E após saírem da loja, Shin recebe uma telepatia de Shini, que tinha concluído seus assuntos no reino, e perguntam onde eles estavam, e Shin conta que acabaram de comprar uma carroça em Beirun, e estavam indo procurar por cavalos, mas Shini pede que ele a deixe capturar um monstro para puxar a carroça, já que ela chegaria na cidade no dia seguinte, e Shin pede que ela não tenha pressa, e Shini o agradece e conta que as pessoas do castelo estavam muito preocupadas com o desaparecimento do Santuário da Lua, e todos estavam pálidos, o que deixa Shin curioso, mas ela diz que isso tinha sido ótimo, já que serviu como remédio para eles, afinal já estava farta das bajulações enquanto tentavam vigiá-la ou recrutá-la, o que Shin julga ter sido difícil para ela, já que qualquer reino iria a desejar para reforçar suas forças armadas. E Shini diz que há um tempo atrás um reino se atreveu a reivindicar a propriedade do Santuário da Lua, e ela cogitou a ideia de apagar aquela nação do mapa, já que pensaram que a pegariam caso adquirissem o Santuário da Lua, e até tiveram pessoas que a pediram em casamento, o que não surpreende Shin, já que Shini possuía uma beleza em comum. E a garota pergunta se ele tinha sentido ciúmes, e Shin confirma, deixando Shini envergonhada e feliz ao mesmo tempo, enquanto Shin estava confuso, mas ela diz que ele teria que descobrir e deveria avisá-la quando encontrasse uma hospedaria, e encerra a telepatia, e Shin vai até Tiera, que admirava alguns vasos, mas ele avisa que eles precisavam encontrar uma hospedaria, e a vendedora recomenda um ótimo lugar. E ao chegarem na hospedaria, eles ficam impressionados porque parecia muito caro e ficam envergonhados quando o recepcionista pergunta se iriam compartilhar um quarto, mas eles pedem que sejam separados. E Shin fica sem acreditar que gastaram quase metade da recompensa nesse lugar, e ao chegar no
no quarto. Yuzuha se joga na cama e assume sua forma humana, enquanto Shin fazia a manutenção de suas armas. E mais tarde, Tiara vai até seu quarto e pergunta se ele tinha dito à mestra que ficariam nesta cidade. E ele confirma e responde que ela chegaria no dia seguinte, então poderiam descansar e sugere que eles jantem no quarto. E depois de comerem, ele fica ansioso para tomar banho e ir pra cama, o que Tiara também iria fazer, mas Yuzuha pergunta se poderiam tomar banho juntas e a menina permite. Então a raposinha puxa ela pro banheiro e começa um papo bem diferenciado, onde Yuzuha estava surpresa com aquelas coisas enormes que faziam boing boing, deixando Shin sem jeito, já que estavam usando o seu banheiro, e ele até tenta fingir que nada estava acontecendo, enquanto Shini estava diante a uma criatura enorme. Mas na manhã seguinte, eles vão até a carroça, onde Shin começa a adicionar algumas molas na roda, deixando Tiara sem entender o que ele tinha feito e como tinha sido tão rápido. E Shin explica que era efeito de sua habilidade de criação para trabalhar o metal, mas a menina diz que isso tinha sido muito rápido, o que era muito chamativo. Então Shin decide diminuir a velocidade, mas ele recebe uma telepatia de Shinyu avisando que tinha chego. Então ele decide terminar o trabalho rápido para encontrá-la na floresta. E enquanto andavam, Shin nota que tinha algo à frente, deixando Tiara curiosa, mas ele diz que ela entenderia quando chegassem, e ao chegarem, eles se deparam com um Gruefázio de Jade, um lobo enorme de nível 751, que normalmente tinha um nível máximo de 650, mas por conta de seus chifres ele devia ser um monstro único. E Shini diz que tinha o trago da montanha sagrada para puxar a carroça, e Shin fala que ela sempre fazia além do esperado, deixando a garota honrada com suas palavras. Apesar disso não ter sido muito bem um elogio, e Tiara diz que ela perdia a noção quando se tratava dele, mas o lobo começa a fazer carinho na garota, e Shin comenta que ele parecia ter gostado dela assim como as crianças, então devia ser alguém de quem as pessoas se apegavam fácil, e perguntam o motivo de Shini ter o trago, e ela responde que apenas uma besta sagrada poderia puxar sua carroça, mas Shin avisa que ele era muito grande. Shini pede que o monstro use sua habilidade, já que previu que ele diria isso, e o monstro diminui o seu tamanho, e ela explica que ele poderia ficar ainda menor, o que seria útil nas hospedarias, o que deixa Shin aliviado, já que desse tamanho eles não teriam problemas, mas isso deixa Tiara um pouco exausta. E Shin explica que a forma anterior era intimidante o suficiente para fazer a maioria das pessoas desmaiarem, o que Tiara imaginava. Afinal, os dois quem eram estranhos por agirem como se ele não fosse grande coisa, e Shin responde que mesmo assim não esperava que ela trouxesse algo de um nível tão alto, deixando Shini aflita ao pensar que fez algo errado, e pergunta se ele não tinha gostado. Mas Shin pergunta o motivo dela estar ficando triste, já que ele não tinha nenhum problema com isso e estava feliz por ter uma besta sagrada tão legal puxando a carroça. E Yuzuha começa a murmurar com um monstro e diz que ele tinha dito que poderiam contar com ele, deixando todos surpresos por ela poder falar com um monstro. E Shin pergunta se ele já tinha um nome, e Shini responde que seria Cintilante e usava habilidades de ilusão e trovão, e Shin diz que a partir de agora eles estavam contando com ele. Então em seguida eles começam a viagem rumo a Farnid para encontrar um velho amigo chamado Jirarte, e apesar das modificações discretas feitas por Shin, eles ainda chamavam a atenção por conta da velocidade. Tiara comenta que era impressionante essa carroça não balançar, o que não fazia seu traseiro doer, e Shini comenta que superava até mesmo a carruagem real, mas Shin fica curioso ao ver Yuzuha e Cintilante conversando, e a raposinha conta que estavam falando sobre a infância dele, quando ele e a mãe governaram juntos a montanha sagrada, mas certo dia um aventureiro derrotou sua mãe e apenas ele continuou vivo, deixando Shin pensativo, já que tinha vergonha de admitir que fez coisas semelhantes no jogo. E Yuzuha continua falando que ele correu o mais rápido que pôde e acabou sendo resgatado por uma elfa, e depois se esforçou para ficar mais forte e retornar para a montanha, fazendo Shini entender o motivo dele não ter tido tanta cautela com ela. E Yuzuha conta que ele tinha dito que se juntou a ela porque ela tinha
tinha um cheiro familiar que seria de Tiara, deixando a garota surpresa e Shin curioso se ela quem teria o salvo, e Cintilante confirma, surpreendendo a todos, fazendo Tiara se lembrar de ter salvo um filhote de cachorro quando era criança, e Yuzuha conta que isso tinha sido há mais de um século, deixando a menina contente por ter sido ele. Por isso, Shin decide transferir a propriedade do Cintilante para ela, deixando Shin preocupado por conta do nível da garota, mas Shin explica que não teria problema se os dois estivessem de acordo. Então eles param em um campo aberto onde Shin o liberta e em seguida Tiara inicia o pacto. Mesmo estando insegura, mas ela consegue domá-lo, e mesmo estando feliz, ela acaba ficando exausta, deixando o Cintilante preocupado, mas ela diz que apenas precisava descansar um pouco. E naquela noite, enquanto Tiara dormia, Shin decide perguntar se Shin tinha deixado a garota ficar com o Cintilante para que ele possa protegê-la, e ela confirma, já que não poderiam estar sempre ao lado dela, e se sentiria melhor se souber que ela não estaria sozinha quando escolhesse seu próprio caminho, e Shin concorda que era realmente tranquilizante saber que ela poderia invocá-lo a qualquer momento, já que possuíam um pacto. E Shin diz que ele não precisava se preocupar, já que ela iria correndo sempre que ele estiver com problemas. E Shin a agradece e confessa que sempre recorria a ela quando estava em apuros, e estava contando com ela que fica envergonhada, mas diz que poderia contar com ela, deixando o garoto contente. Mas assim que o dia amanhece, eles chegam em uma floresta próxima a Farnid, onde Shin nota duas pessoas de nível alto se aproximando, mas Shin diz que enviou uma mensagem para Jiraiya e eles deviam estar ali para recebê-los, e os dois cumprimentam Shin e avisam que vieram por ordem do primeiro rei e perguntam se seria ele. E Shin confirma, então eles começam a guiá-los até a mansão. E Shin guarda sua carroça e Cintilante vira um pequeno cachorro. E no caminho, Shin conta que os dois eram descendentes diretos de Jiraiya, deixando Shin surpreso, mas assim que chegam na mansão, eles ficam impressionados com a construção. E ao entrarem, a garota avisa que trouxe o grupo de Shin e liberam a entrada deles, e assim que Shin entra, ele se depara com alguns homens feras, mas fica feliz ao ver o seu velho amigo, que cumprimenta seu mestre e admite que nunca pensou que o veria novamente. E após cumprimentar seu antigo companheiro, Shin diz que não pensou que o encontraria vivo, fazendo Jiraiya dar risada, já que nem mesmo ele sabia como ainda estava vivo, mas de todo modo ele queria começar as apresentações pelo atual rei das feras, Wolfgang, e sua filha Kuori, além de seus confidentes Van e Hajin, e Shin se apresenta formalmente, mas Jiraiya pede que seu mestre fale normalmente, o que Shin também pede a ele, já que nunca o chamou de mestre. Jiraiya pede que ele faça vista grossa, afinal estava falando assim para quebrar a atenção dos outros, porque neste mundo os humanos superiores eram vistos como seres com poder absurdo, que deviam ser temidos e reverenciados. E um tempo depois, os dois vão conversar do lado de fora e Jiraiya lembra de uma batalha onde enfrentaram milhares de criaturas, e Shin admite que pensou que perderia a vida naquele dia, e Jiraiya decide falar sobre os acontecimentos dos últimos 500 anos, o que Shin já tinha feito, deixando Jiraiya decepcionado, já que queria se gabar um pouco, mas como a garota o conhecia, ela sabia que ele iria exagerar, fazendo Shin dar risada, enquanto Shin ia fazer um chá pros dois, que ficam conversando, e Shin o conta sobre a derrota do último chefe e como parou em 500 anos no futuro, fazendo Jiraiya perceber que esse foi o motivo de não ter o encontrado. Afinal, ele se meteu em algo muito estranho, mas de qualquer modo, isso foi ótimo pra Jiraiya, que fica sério e vai direto ao assunto, ao dizer que em breve perderia a vida e provavelmente tinha menos de um mês de vida, já que há algumas semanas ele começou a sentir que algo estava errado, e quando Shin contou que ele estava de volta, ele notou que o tempo começou a fluir sobre ele novamente, como se apenas estivesse aguardando o seu retorno, e talvez os deuses tenham ouvido suas orações, já que como último desejo, ele queria que Shin duelasse com ele, deixando Shin surpreso ao perceber que Jiraiya estava planejando perder a vida como guerreiro durante uma batalha, e Jiraiya confessa que queria descobrir até onde suas
presas podiam chegar contra um super-humano como ele. E Shin decide aceitar e pergunta se ele contou sobre isso aos outros. E Jiraiya responde que falou sobre sua expectativa de vida, mas não sobre o seu desejo de duelo, apesar de imaginar que seus confidentes deviam ter percebido o que ele queria. Afinal, eles lutaram juntos desde seu desaparecimento e ainda estavam ao seu lado por serem do tipo de feras que possuíam a vida mais longa. E talvez já esteja na hora desta nação ser liberta da influência deles, para que a nova geração possa assumir. E Shin comenta que soube que Wolfgang era um governante excepcional, o que Jiraiya concorda, já que ele andava ao lado do povo e sempre os ouvia. E Shin pergunta se ele não tinha deixado nada para trás e Jiraiya responde que restou apenas o duelo contra ele. E antes de continuar, já vai deixando aquela inscrição para ajudar na nossa meta de 50 mil inscritos antes de junho, para termos um vídeo especial atendendo a algum pedido de vocês. Então não esquece de curtir e comentar bastante para mais pessoas conhecerem o nosso canal. Mas agora bora pro anime. E naquela noite, Jiraiya anuncia que tinha encontrado o lugar onde perderia a vida e já tinha os dito quanto tempo restava, e por isso ele pediu a Shin que duelasse com ele antes que seu tempo acabe. Esse duelo aconteceria em uma semana, onde finalmente o seu desejo se tornaria realidade. Mas Kuori questiona como todos podiam estar tão calmos e Jiraiya responde que teve uma vida longa onde viu seus companheiros caírem e seus filhos perderem a vida, além de ter cuidado de vários netos em seus últimos momentos, e confessa que não sabia o motivo de ter vivido tanto tempo, mas em uma semana ele teria uma resposta e gostaria que ela esteja lá para testemunhar junto a todos a última e maior batalha de sua vida. Enquanto Shin estava pensativo junto a Yuzuha, e quanto a Jiraiya, ele pensava que sempre admirou Shin, e quando ele desapareceu, Jiraiya teve um único e gigantesco arrependimento que tornou o mundo sem graça, já que sem Shin ele desistiu de seu desejo ao pensar que nunca se tornaria realidade, mas estava grato por Shin atender o seu desejo. E assim os dias foram passando e Shin consertou as antigas manoplas de Jiraiya e o entregou durante a noite para que ele lute com tudo que tinha, fazendo Jiraiya admitir que assim até parecia que eles voltaram no tempo, e estava feliz que a batalha deles seria no dia seguinte. Mas Jiraiya fica sério e decide fazer uma pergunta para Shin, mas o garoto já sabia que ele iria perguntar sobre Shin'i, o que Jiraiya confirma. Afinal, queria saber se ele voltaria para o seu mundo se encontrasse uma maneira e se deixaria Shin'i para trás, fazendo Shin se lembrar de vários momentos com ela, e acaba confirmando, já que esse era o motivo por ele ter continuado lutando. E Jiraiya admite que isso era algo difícil, e Shin responde que queria uma maneira de resolver tudo entre ele e Shin'i, e Jiraiya lembra que ele sempre se chamava de cara dos interesses próprios quando estava com problemas, já que queria que tudo acontecesse do seu jeito para chegar a um final feliz onde todos vivam felizes para sempre, o que era difícil para os dois, mas pelo menos Jiraiya estava ansioso pelo que aconteceria no dia seguinte. E assim que amanhece, eles vão até uma montanha onde todos iriam observar a batalha e onde Jiraiya se despede de seus companheiros, e onde Wolfgang promete cuidar de todos e Kuori promete se tornar uma guerreira digna da linhagem do primeiro rei. E agora Jiraiya tinha que ir, mas antes, um de seus companheiros reconhece que não o via sorrindo daquela forma há muito tempo e até parecia uma criança contente, e Wolfgang consola sua filha, já que iriam testemunhar juntos a realização do desejo do primeiro rei. E na floresta os dois começam a batalha, seguida por várias explosões do impacto de seus golpes, deixando todos impressionados com o poder do primeiro rei. Mas Shin'i os diz que eles já deviam estar terminando o aquecimento, deixando Tiera impressionada e curiosa sobre se sua mestra seria tão forte quanto eles. E Shin'i admite que até mesmo ela sofreria bastante ao enfrentar Jiraiya, o que significava que ela era mais forte. E Kuori fica impressionada pela batalha entre um humano superior e Jiraiya, que admite que as técnicas que desenvolveu para lutar contra Shin eram inúteis, mas Shin sabia que ele era mais forte do que isso, e ele estava certo, já que Jiraiya decide apostar tudo no que viria em seguida e pede que a partir de agora o considere
considere uma simples presa. E Jiraiya assume sua forma fera e pensa que sabia como Shin estava se sentindo, e se lembra da conversa da noite anterior, onde Shin o disse que não iria usar os títulos que adquiriu ao derrotar o último chefe, já que confiar em habilidades tão injustas não seria legal, e Jiraiya admite que o entendia, já que se estivesse em seu lugar teria feito o mesmo. Mas mesmo que isso acabe em um piscar de olhos, ele queria lutar contra um Shin usando força total. E diz que esse era o único momento que suas presas poderiam alcançá-lo, e parte pra cima de Shin desviando de sua magia. E Shin questiona se ele imaginou que poderia vencê-lo com isso, que Jiraiya nega, e se posiciona para mostrá-lo sua técnica definitiva, Excelência Lendária, que dispara contra Shin, que consegue segurar o golpe e admite que era muito pesado, e acaba sendo surpreendido por Jiraiya atrás dele, que tenta golpeá-lo, com uma sequência de golpes que deixa Shin impressionado, e apesar de ter bloqueado todos, ele pensa que não conseguia imaginar quanto tempo ele precisou para desenvolver essa estratégia, e admite que estava sendo patético, já que Jiraiya estava arriscando a vida, enquanto ele não estava dando tudo de si, e pede desculpas a Jiraiya por não ter levado essa luta com força total, e começa a usar sua habilidade, deixando Jiraiya empolgado, e com isso as duas técnicas colidem, gerando uma explosão gigantesca, e Shin anuncia que em breve a luta iria se encerrar, e com o impacto das habilidades, as duas armas se quebram, e Jiraiya aproveita a brecha para finalmente acertar um soquinho em Shin, que faz Jiraiya sorrir, enquanto Shin perguntava se ele estava bem, mas Jiraiya acaba ficando sem forças, e volta à sua forma humana com um sorriso no rosto, ao admitir que esse seria o fim, e Shin admite que estava surpreso por ele ter o acertado, e Jiraiya responde que não viveu 500 anos à toa, e finalmente conseguiu fazer suas presas chegarem nele, e finalmente realizou seu desejo, e como recompensa por acertá-lo, ele queria pedir algo, deixando Shin curioso. Então Jiraiya admite que ficou feliz por ter lutado com ele usando sua força total, mas sabia que ele tinha ainda mais poder, deixando Shin um pouco triste. Então se distancia de Jiraiya e libera seu imenso poder, deixando todos impressionados, enquanto Jiraiya admitia que não tinha ideia de que ele era tão poderoso, e se despede de seu amigo, que usa de seu imenso poder para concedê-lo o descanso eterno. E assim que se encerra, Shin o leva até seus companheiros e pede que eles ergam a cabeça, já que seu rei conseguiu acertar um humano superior, o que significava que Jiraiya ascendeu ao seu nível, e seus companheiros pedem que o rei e sua filha olhem para o rosto de Jiraiya, que estava com uma expressão de satisfação e com certeza não carregava nenhum arrependimento, o que eles concordam, enquanto Shin notava algo de errado com Shin. E naquela noite o povo fera se despediu do primeiro rei, enquanto Shin carregava um peso, e após a despedida, Shin o encontra e corre para abraçá-lo, e diz que parecia que ele estava prestes a desaparecer para algum lugar, e promete que faria tudo por ele, então se quisesse algo ele apenas deveria pedi-la, fazendo Shin começar a chorar enquanto dizia que sabia que era isso que Jiraiya queria, mas se despedir de um amigo era algo muito doloroso, e Shin responde que ele tinha feito seu dever, então poderia chorar, já que estava tudo bem ficar triste. E nesse clima encerramos o 8º episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui, não se esquece daquela mega moral com sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!